Alô, amigos e amigas do esporte. Hoje, o nosso programa tem a honra de receber um convidado muito especial. Defensor público, radialista, homem de comunicação, mineiro de nascimento, mas alagoano de coração. Ele chegou a Alagoas pela cidade de Penedo. Se apaixonou pelo futebol local, tornou-se torcedor do Penedense e mais tarde do Asa, clube ao qual tem se dedicado intensamente. Seja bem-vindo, doutor André Chalub. Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Josenildo, dileto amigo de tantas caminhadas, de uma admiração imensa que tenho por você, profissionalmente, pessoalmente. É uma honra estar aqui, mas acima de tudo, é uma honra poder gozar da sua amizade, poder ter diálogos sempre contigo. É uma honra poder lhe chamar de um amigo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a muita reciprocidade, né, em tudo que o amigo colocou. Mas vamos lá. Quem é André Chalub fora das funções? Como você disse, um mineiro que hoje é alagoano, que é arapiraquense de coração, uma pessoa dedicada ao trabalho, uma pessoa dedicada a tentar retribuir tudo que Arapiraca me deu, uma pessoa que gosta de estar entre amigos, mas sobretudo uma pessoa também muito off de holofote, né? Se eu pudesse, evitaria os holofotes. E eu faço o máximo que posso. Mas se definir não é algo fácil, né? Então, enfim, que as definições possam ser melhor feitas por quem está de fora. Como é que foi a infância e a juventude do André Chalub lá em Minas Gerais? Feliz em infância, feliz na juventude. Eu sou filho de Teófilo Otoni, uma cidade que guarda relativa semelhança com Arapiraca, tanto pelo porte, né? Teófilo Otoni hoje é um pouco menor do que a cidade de Arapiraca, mas por alguns costumes muito próprios, por uma cidade também que vive a partir do comércio ou de uma outra atividade, que aqui era o fumo, lá era ou ainda é minimamente a questão das pedras preciosas. Teófilo Otoni, que é a capital mundial das pedras preciosas. E nascido lá, fiquei em Teófilo Otoni morando até os 16 anos. Até que num ato quase que de devaneio, fui bater um papo com a minha mãe e acabei indo morar em Belo Horizonte. Até hoje eu não consigo explicar como foi que isso aconteceu. Sei que aconteceu, felizmente aconteceu, então posso colocar que até os 16 morei em Teófilo Otoni, dos 16 aos 24 em Belo Horizonte, dos 24 aos 26, 27 em Penedo, e dos 27 até os 47 que eu tenho hoje em Arapiraca, de onde eu não quero sair. Já tem 20 anos aqui? 20 anos em Arapiraca. Em Arapiraca. 23 de Alagoas. Como é que você disse que gosta de ficar off e se tornou um comunicador? Bem, essa história passa muito por um amigo, por um saudoso amigo, que é o Gilberto Alexandre, que simplesmente me pediu meus dados e me matriculou num curso de radialismo, né? Que inclusive leva o seu nome, a turma Josenildo Souza. Mas vem muito também da participação no esporte. O esporte sempre fez parte da minha vida, né? Jogando, assistindo, acompanhando os meios de comunicação, seja pela televisão, seja pelo rádio, lá em Teófilo Otoni. E aí, nessa situação toda, os caminhos acabaram me levando para o curso de radialismo e depois com participações junto do Nazário Silva, a quem devo muito, na antiga Rádio Pajuçara. Enfim, a comunicação acabou virando uma atividade também, mais do que um hobby, mas uma atividade profissional. Mas quando coloco em ficar em off ou longe dos holofotes, no rádio é até mais fácil, né? Porque basta a voz. Mas com a imagem fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem que se acostumar com isso também. E como é que foi, doutor Chalub, essa decisão de sair de Minas
e vim parar em Alagoas. Foi algo assim pessoal, profissional? Como é que foi essa história? Josenildo, foi algo Ou até mesmo absolutamente... um pouco dos dois. Não posso dizer que tenha sido algo pessoal, não. Né? Eu tinha saído de Teófilo Otoni e ido a Belo Horizonte para estudar e tinha como objetivo de vida prestar concurso público na área jurídica. Tive a felicidade de, no mesmo ano, prestar um concurso público em Minas Gerais, onde fiquei na segunda etapa, né? Fui eliminado na segunda etapa, e no mesmo período fiz o concurso para a Defensoria Pública de Alagoas e tive a graça de ser aprovado. Então vim para cá profissionalmente, na condição de defensor público, e ali me apaixonei pela função, pela atividade da Defensoria Pública, me apaixonei pelo estado de Alagoas, né? Um carinho enorme por Penedo, onde fui morar, e lá residi por 2 anos e meio, e depois já trabalhando e morando em Arapiraca. Então a vinda para Alagoas foi uma vinda profissional, né? Hoje Alagoas é uma escolha pessoal, uma escolha de vida, né? Depois que aqui estive, que aqui me apaixonei por tudo que vivi, profissionalmente, pessoalmente, por essa identidade toda que pude criar com a Defensoria, não passou pela minha ideia pessoal sair. Então hoje é uma escolha pessoal, mas a vinda foi por uma questão profissional, lá com 23, 24 anos, iniciando a carreira jurídica como defensor público. A porta de entrada, de fato, foi Penedo, nós conhecemos essa história. O que mais te encantou? Aquela bela cidade ou as pessoas de Penedo? Penedo tem essas duas questões, né? A cidade é muito bonita e guarda uma relação muito próxima com Minas Gerais, né? Seja pela condição histórica, tal qual várias cidades de Minas têm, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, seja pelo Rio São Francisco, nascido também em Minas Gerais, e acho que nesse pool de circunstâncias, além das boas amizades que lá fiz, né? Fui muito bem abraçado pela comunidade penedense, também vim disposto a me integrar nessa nova comunidade, e aí tudo isso foi gerando uma relação cada vez mais enraizada, né? E a partir daí, o carinho enorme que eu tinha por Penedo, e ainda tenho, né? Mas o tempo me fez vir a Arapiraca, e Penedo é sim uma fonte de uma gratidão eterna pela forma como me recebeu. Então a gente pode brincar, acho que eu não sei se cheguei a colocar isso de público alguma vez, de que Penedo foi um namoro lá no início da minha chegada, mas o casamento é com a cidade de Arapiraca. Isso mesmo. E esse encantamento pelo penedense, foi o amor pelo futebol ou a cidade que pediu isso? As duas coisas, sabe, Josa? Quando eu me lembro bem de ter chegado em Penedo no início de outubro, final de julho, início de outubro de 2003, num fim de semana em que o Penedense jogaria a semifinal do Campeonato Alagoano em Coruripe. Então eu cheguei numa sexta à tarde, a cidade no sábado pela manhã respirava aquela decisão, e o Penedense foi eliminado. Então eu passei um ano aguardando um novo campeonato para poder vivenciar futebol. A tal da falta de calendário, né? Em Penedo, né? Então eu que sempre acompanhei, seja os times de Teófilo Otoni, o Atlético Mineiro morando em Belo Horizonte, eu sempre tive essa relação muito próxima com o esporte, com o futebol, e aí fiquei um ano em Penedo sem ter um jogo para assistir ao vivo, né? Então tinha que se deslocar até Maceió, até Aracaju, ou pela televisão, até que veio a segunda divisão, depois vencida no ano seguinte pelo Penedense. Então essa relação com o Penedense vem de uma história própria de quem cresceu jogando bola, de quem aprendeu a ir para um estádio de futebol com meu pai. E estando em Penedo, a forma mais natural era acompanhar o esporte local através do Penedense. Então tem uma boa lembrança do que foi aquele título do Penedense lá em 2003, 2004. 2004. Comunitariamente, Chalub, o que é que você guarda lá da cidade de Penedo, que não sai da tua memória? Como eu coloquei, Penedo foi uma porta de entrada importante, onde eu consegui construir boas relações de amizade, vivas até hoje, né?
Foi a partir de Penedo que eu consegui me inserir no meio jurídico, tanto local quanto estadual, além dessas boas relações pessoais de pessoas que me acolheram, né? Nós temos que fazer uma referência aí. Eu era um jovem de 24 para 25 anos, não tinha uns 25 ainda, vindo de uma das 3 maiores cidades do país e indo residir em Penedo. Então, eu tinha que estar disposto a essa mudança. Eu tinha que estar disposto a me adaptar, a viver aquele ambiente, a me integrar ali, né? Eu tive uma facilidade por isso, inclusive por ser filho do interior, ser filho de Teófilo Otoni. E acho que toda essa disposição de quem veio com a disposição de ficar, de conhecer, de se integrar, tudo isso facilitou. E aí vieram excelentes amizades que, repito, guardo até hoje, como o subtenente Costa Filho, da Marinha, o Zequinha, a partir de quem eu virei pescador. Eu ganhei campeonato de pesca em Penedo, você não vai acreditar, né? Mas enfim, o troféu está lá guardado, a esposa dele, a advogada Valéria Soares, os amigos do fórum, o João Nildo, o Jorge, o Maurício Barbosa, enfim. Eu fui abraçado por esta comunidade e por isso acho que isso facilitou muito a permanência lá e toda essa relação de carinho. Eu tenho dito em várias ocasiões assim o tamanho do carinho que eu sinto pela cidade de Penedo também. É uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito boa de convivência social. Mas assim, você quer entender melhor o que representa essa ligação do Chalub com a cidade de Penedo. Em algumas ocasiões eu pude acompanhá-lo, né? E assim, o carinho, a receptividade, o jeito que o povo de Penedo recebe o doutor Chalub lá em Penedo é algo assim muito importante, muito interessante, de quem de fato construiu, né, uma relação importante, uma relação muito boa. Mas na sequência aparece Arapiraca. O que te trouxe para Arapiraca? Assim, Arapiraca foi uma escolha um tanto quanto direcionada. A Defensoria Pública há 22 anos atrás não tinha a estrutura que tem hoje, e naquela ocasião a gente pode colocar como uma crise institucional, a falta de um local adequado, por exemplo, para trabalhar, e aqui tinha esse local minimamente, além de uma realidade que eu estava vivendo, que era iniciando a docência. Comecei a lecionar na Faculdade de Direito em Penedo e tinha a vontade de lecionar também em Arapiraca. Então, juntando essa situação estrutural, né, buscando uma melhor condição para o trabalho, mas o desejo de ingressar no meio acadêmico em Arapiraca, tão significativo que era, acabou me trazendo para Arapiraca, como um pedido de transferência. E ainda resisti um tempo, morei em Penedo, ficava indo e vindo na estrada, até que, um ano depois, bati o martelo e disse em Arapiraca que vou morar. E cá estamos. E como foi, por exemplo, ainda na relação do futebol? Porque você chega em Penedo, se apaixona pelo penedense. E como é que foi essa aproximação com o Asa? Já conhecia o Asa? Conhecia. A primeira vez que ouvi falar no nome do Asa, de forma marcante, né? Pelo menos aqui que me lembro, foi na eliminação do Asa, que o Asa eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Naquela ocasião, ouvi com um tom jocoso, me lembro até hoje, na TV Cultura, uma crítica ao Palmeiras, mas de forma jocosa ao Asa. E entendi aquilo na ocasião como algo desnecessário, né? Alguém conquistou em campo. E depois, morando em Alagoas, essa história ficou ainda mais viva, podendo conhecer personagens que participaram daquele feito histórico. E de fato, eu tinha, sim, uma relação de torcida pelo penedense. Afinal de contas, Penedo me recebeu. Mas morando aqui, tendo verdadeiros amigos fervorosos pelo Asa, conhecendo melhor a agremiação esportiva arapiraquense, há uma identidade de cores do Asa com o Atlético Mineiro, né? Meu time em Minas Gerais. E aí isso me levou também por uma série de relações
pessoais, por exemplo, conhecendo o seu Noel da Catol, de quem ouvia histórias, conhecendo alguns atletas do Asa, como o caso do Didira, conhecendo torcedores tão fervorosos, como já me referi a ele aqui, o saudoso Gilberto Alexandre. Essa relação foi ganhando corpo, né? Foi enraizando. E a minha relação de gratidão com a cidade de Arapiraca é imensa. E aí eu busco formas de retribuir isso, né? Então, seja pelo trabalho na defensoria, seja pelo trabalho hoje possível de ser desenvolvido junto ao ASA, eu tento devolver minimamente tudo aquilo que Arapiraca me proporcionou. Como é que se deu esse envolvimento mais profundo de torcedor a um diretor que trabalha com intensidade? Como é que foi esse negócio? Bem, eu fui surpreendido, e aí devo isso ao Noel Alves, né, o Noel da Catol, num determinado momento do ASA, o Noel me chamou e disse assim: olha, eu quero que você seja conselheiro do ASA. O clube ainda estava na Série B do campeonato. Eu disse: Noel, não tenho bagagem para isso, eu não tenho essa identificação para isso. Ele disse: não, você vai ser conselheiro do ASA. Tá aqui a ficha de inscrição, tá aqui o valor da joia, enfim, foi a partir daí que eu pude ser um sócio patrimonial e participar de reuniões, estar presente, ir conhecendo todo o ambiente. Essa relação ficou mais viva na gestão do presidente Moisés Machado, por quem tem uma gratidão enorme por algumas circunstâncias em que ele foi, enquanto vereador em Arapiraca, serviu muito bem à causa da defensoria. Isso nos aproximou. E aí, em diálogos com o Moisés, essa participação foi ficando mais intensa. Até que, na condição de vice-presidente do Conselho Deliberativo, naquela crise de 2022, aquela situação em que o presidente Igor encontrava alguma dificuldade, me foi possível gerar um trabalho mais próximo, de ligação para algumas pessoas. De articulação. De articular naquele momento de dificuldade. Carnaval de 2002, naquele momento em que o ex-goleiro Deola deu aquela polêmica e infeliz declaração a respeito das condições de alimentação do clube. Aquilo ali gerou um envolvimento maior, não só meu, mas de tantos conselheiros, de tantos amantes do ASA. Acho que ali essa relação ficou ainda mais forte, né? A ponto de depois ter aceito o convite do presidente Rogério Siqueira para estar ao lado dele e contribuir de alguma forma com a administração do clube. O senhor é defensor público, professor, dirigente do ASA. Como é conciliar tantas funções e tantas responsabilidades? Bem, um dia tem 24 horas para serem administradas das mais variadas formas, né? Hoje, como eu te coloquei há pouco, a defensoria tem uma melhor condição estrutural, né? Outrora éramos 3 defensores na cidade de Arapiraca, hoje felizmente somos 12 profissionais, o que ainda é um número que pode ser melhorado, mas junto com isso vem uma estrutura administrativa melhor. Isso facilita e potencializa o trabalho. Além do que, tudo que se faz com identificação, todo o trabalho em que você consegue se realizar nele, em que não é só o fardo do trabalho, mas também a realização, acho que o tempo se multiplica. E eu tenho conseguido fazer o meu tempo se multiplicar e tenho, acho que a contento, conseguido dar conta se não de todas, mas de alguma dessas missões. A Defensoria Pública é um lugar de justiça social, de acolhimento. O futebol, de certa forma, também. Como é que você entende essas semelhanças de universos? Bem, dentro do sistema de justiça, né, e aí a gente pensando em todas as funções, mas o cidadão entende muito a justiça como a figura do juiz.
né? Como aquele que vai decidir. Mas o sistema de justiça é muito mais do que isso, né? Tem funções essenciais, como a advocacia, o Ministério Público, a atuação das forças de segurança, e a Defensoria é um braço essencial desse sistema de justiça. Cabe à Defensoria ser a voz daquele cidadão que, por uma infelicidade no sentido de não ter os devidos recursos, não pode arcar com o valor de um honorário de advogado. Então a Defensoria hoje vai muito além de ser um advogado do Estado. A Defensoria é uma instituição que defende a sociedade como um todo, priorizando o olhar sobre aquele cidadão que a gente chama de hipossuficiente. E aí essa hipossuficiência pode ser econômica, ela pode ser social também. Então, bate muito à porta do judiciário o cidadão que precisa de alguém para defendê-lo, do cidadão que precisa ter alguém que lhe dê a voz. Acho que dá para fazer um link, sim, entre o sistema de justiça e essa atuação da Defensoria e o esporte. O esporte como um mecanismo que permite uma mudança de classe social, que permite o sonho de progredir financeiramente. O esporte é uma ferramenta importante de socialização, de busca de um objetivo na vida, apesar de que não todos vão virar atletas de alto nível, nem todos vão conseguir sobreviver do esporte, mas o esporte é uma importante ferramenta de cidadania, assim como a Defensoria Pública também é. O esporte vai além de ser campeão, como a Defensoria Pública vai além de ganhar processos, né? Há uma relação de proximidade nesse sentido, entre tantos outros mecanismos de cidadania, de formação de caráter, de formação de individualidade, de respeito um pelo outro. Acho que dá para fazer esse link, sim, entre a Defensoria Pública e o esporte. Ainda dentro dessa margem aqui do homem público e homem do esporte, como é que a família enxerga esse seu envolvimento com o ASA, com tantas demandas, e você é um cara extremamente dedicado, que está sempre presente no dia a dia. Como é que a família enxerga isso? Apoia. Com alguma ressalva, com algum receio, né, em relação a toda essa identificação, mas há um apoio em casa, há um apoio familiar, há um apoio da senhora minha mãe, que vira e mexe faz um ou outro alerta aí que eu preciso levar em conta, mas acho que qualquer coisa na vida que se vai fazer, é preciso observar as consequências disso em relação a quem está próximo a você. E nessa relação, por exemplo, com o radialismo, uma dúvida que eu tinha é como é que eu vou poder acompanhar meu filho numa arquibancada, assim como meu pai me acompanhava, se eu estou ali preso numa atividade profissional com o microfone na mão. E aí consegui encontrar um mecanismo para que isso acontecesse. Então eu preciso de alguma forma encontrar mecanismos para não sacrificar aqueles que entendem essa escolha, que entendem essa dedicação. Acho que por enquanto tem sido possível equilibrar essa demanda de trabalho, trabalho no sentido profissional, de trabalho institucional no ASA, com as funções de um cidadão que precisa também ter seu momento de lazer, que precisa também ter seu momento familiar, que precisa também ser um pai presente. Dá trabalho, mas a gente encontra tempo para isso. Vai conseguindo. O senhor se tornou uma figura de muita referência e importância na história recente do ASA. Isso é fato, né? O que mais te emociona em fazer parte dessa caminhada? Bem, eu não acho que essa expressão que você colocou, Josa, de ser essa figura importante na história recente do ASA, eu não consigo ver assim. Eu acho que eu tenho sim uma parcela de contribuição. Você está sendo modesto. Não, né? Porque, de fato, há um reconhecimento geral na cidade. Né? Não, porque o ASA precisa ser feito a várias mãos, né? O ASA é muito grande, é muito pesado para ser carregado por um ou por poucos, né?
Todo mundo, de alguma maneira, contribui para a agremiação esportiva arapiraquense. Do torcedor que vai ao estádio, ao vendedor ambulante que está no estádio ali propiciando uma melhor condição para aquele torcedor em relação ao consumo de produtos. Imagina o estádio se não tivesse o vendedor de água. Isso demandaria uma diminuição do público. Então todo mundo contribui de alguma forma para o bom desenvolvimento do futebol e do ASA. Eu tenho podido ter a chance de dedicar parte do meu tempo nesse momento de reconstrução do ASA. Felizmente, o ASA não está mais onde esteve, né? Mas ainda não está de volta onde merece estar. Então tem muito ainda para ser feito, né? Eu tenho sim dado uma parcela de contribuição, mas ela não pode ser pessoalizada, ela não pode ser fonte de um holofote, exatamente porque o clube é muito pesado para ser carregado por tantos e tem muita gente carregando esse ônus, tem muita gente se dedicando no dia a dia, uns mais, outros menos, uns com tempo, outros com ideias, outros financeiramente, para essa retomada de um caminho vitorioso da agremiação esportiva arapiraquense. Torcedor, dirigente, radialista, tudo ao mesmo tempo. Como é manter esse equilíbrio? Não, primeiro que é difícil às vezes ter o equilíbrio, né? Eu não sei nem se consigo mantê-lo. É difícil, na verdade, na medida em que não se é um dirigente profissional, me refiro ao profissional, aquele que vive como profissão o futebol. Então, por vezes é difícil deixar a paixão de lado, né? Por vezes é difícil não misturar a condição de quem sofre em casa quando vê o filho chorando porque o resultado não veio, com a condição de dirigente. É difícil fazer esse equilíbrio e não sei se em todo momento consigo fazê-lo. Mas acho que tem uma coisa que pode ser uma lição. Na dúvida não diga, na dúvida não faça, espera o momento adequado. O dia seguinte pode te mostrar um melhor caminho. Acho que isso talvez contribua para essas relações tão multifacetárias, com tantas nomenclaturas, né? Mas acima de tudo, uma pessoa que se dedica ao que faz. Se o momento é de dedicação também ao ASA, como é ao trabalho, como é às relações sociais na cidade, que isso seja feito da melhor maneira possível, né? 100% do que for possível fazer, que se faça. Acho que assim fica fácil, se não encontrar o equilíbrio, né? Mas fica fácil pelo menos ter a consciência tranquila de que se fez o melhor que era possível. Você há pouco declarou que para ver o filho chorando em casa, você já tem um rapazinho, Pedro. Tenho. Você já se deparou com essa cena, Pedro? Várias vezes. Já por várias vezes. Em derrotas do ASA, o Pedro já foi ao choro várias vezes. Alguns desses momentos preocupantes, né, sobre o aspecto emocional dele, né, de como é que ele enxergava ou enxerga o futebol, a relação de vitória e derrota. Como também já ocorreram choros por motivos de alegria. E aí tem uma frase volto a falar dele, do saudoso Gilberto Alexandre, que dizia o seguinte: nos momentos de dificuldade no meio esportivo, ele diz assim: eu queria saber quem me ensinou a gostar disso para eu poder cobrar essa conta. Então, assim, um dia o Pedro André vai me cobrar essa conta, porque eu sei que o incentivei, seja pela torcida, por estar vivenciando, por incentivá-lo. Eu espero que um dia ele cobre essa conta, mas entenda o lado positivo dessa conta, que é o lado que o futebol, o esporte traz de sociabilidade, de boas relações, de aprender a vencer e perder. Falamos sobre o comportamento do Pedro na vitória e na derrota. E André Chalub, em algum momento esse coração quis falar mais alto? Tem horas que fala, né? Tem horas que fala, mas é preciso parar e deixar que a razão tome a frente. São 23 anos vendo as agruras de um povo que sofre, às vezes, pela falta
de uma pensão alimentícia paga no dia, né? Uma pensão alimentícia nem tantas vezes volumosa. Então, quem consegue tratar de tantas agruras no dia a dia, de um cidadão que sofre porque está preso injustamente, de uma outra cidadã que sofre porque vive num relacionamento conturbado e quer o distanciamento desse companheiro agressor. Esse aspecto da profissão da Defensoria Pública nos coloca em contato com tantas mazelas que não deveriam existir no mundo, que de certa maneira o coração e o sentimento fica calejado. A gente se prepara minimamente para isso. E acho que eu consigo trazer um pouco desses calos que a vida foi me apresentando socialmente para dentro dessa relação esportiva. Isso facilita. Muito bem, nós vamos a um intervalo e na sequência a gente retorna com esse papo bom de conteúdo, um papo legal com André Chalub. Já pensou ter uma casa que trabalha por você? Uma casa conectada, onde com apenas um clique você controla luzes, clima, segurança e muito mais. Bem-vindo à Casa Inteligente. A automação residencial conecta diferentes dispositivos em sua casa, permitindo o controle total a qualquer hora e de qualquer lugar. Com assistentes de voz, é só pedir e sua casa faz. Luzes, música, temperatura, cortinas, café, TV, trancas das portas e até um modo de economia de energia. Tudo pronto para você aproveitar o seu momento. Segurança na palma da mão. Monitore câmeras e portas direto do seu celular. E ainda economize energia com sensores e programação inteligente. Aproveite a magia da Casa Inteligente. Esqueci a chave. A Vet Amigo agora está disponível 24 horas para cuidar do seu pet a qualquer momento. Na Vet Amigo, entendemos que situações de emergência não têm hora marcada. Por isso, criamos um atendimento especializado, pronto para agir rapidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vet Amigo, o seu parceiro no cuidado do seu pet, agora disponível 24 horas, porque quando se fala de saúde, cada segundo conta. Pois é, na sequência aqui do Esporte de Peso na TV Opes, canal 10. Chalub, qual é o sentimento de ver o Asa retomando seu protagonismo no futebol de Alagoas? Acho que há um misto aí, Josenildo. Primeiro, uma sensação de alívio, né? E quando eu coloco primeiro, eu não estou colocando necessariamente como mais importante, mas uma sensação de alívio de uma entidade tão importante, uma entidade das mais antigas da cidade de Arapiraca, uma entidade que precisava, sim, retomar esse caminho de ocupar um espaço que já foi ainda maior. Eu falei agora há pouco de que é muito bom ver que o Asa não está no local em que esteve recentemente, mas também é preciso saber que ele ainda não está onde pode e merece estar. Então, acho que esse primeiro sentimento de um alívio de um clube que está se refazendo. Acho que tem também um sentimento de gratidão do clube para com a cidade e da cidade para com o clube. A Arapiraca fica alegre quando o Asa está bem, né? Basta ver as manifestações públicas, as festas públicas ocorridas agora por ocasião das partidas eliminatórias de Série D do Campeonato Brasileiro. Acho que o Asa contagia a cidade com alegria, com um sentimento de pertencimento que o arapiraquense tem pela terra, e o Asa é uma das principais figuras, das principais entidades que bem representam isso. E um outro sentimento é o da esperança de que
essa bola que nos últimos anos tem batido na trave e teimado a não entrar, e fazendo isso como uma referência às conquistas, no sentido de títulos que ainda não vieram, a esperança de que essa bola possa bater na trave ou quem sabe direto para o fundo do gol e essa conquista poder ser erguida. Mas, sobretudo, um sentimento de que algo está sendo plantado. Está sendo plantada uma estrutura administrativa robusta, está sendo plantada uma condição patrimonial interessante, por exemplo, agora com obras no CT, está sendo plantada uma condição para que as categorias de base possam ter seu espaço e voltar a ser um asa competitivo também na base, e além de oportunizar a esses jovens um espaço para desenvolverem o futebol, se desenvolverem como cidadão, quem sabe também se desenvolverem profissionalmente. Então, hoje, muito do que se fez pelo ASA e muito que o ASA propicia à cidade de Arapiraca, acho que representa bem essa simbiose, quando se chama o clube de ASA de Arapiraca. Há uma relação muito, muito intrínseca nisso, e acho que tudo isso repercute no sentimento de pertencimento do clube com a cidade e da cidade em relação ao seu clube. Em linhas gerais, Chalub, como anda a estrutura e o planejamento do ASA atual? Veja, me permita fazer um histórico do que são esses últimos 3, 4 anos, né? O ASA, há 3 anos atrás, tinha mais de 100 ações trabalhistas já com condenação, e elas, graças a um ato do presidente Moisés Machado, a chamada centralização trabalhista, foi possível começar a respirar. Hoje restam apenas 7 processos. Então, houve uma diminuição considerável no passivo do clube. Acho que, num primeiro momento, isso era a bola da vez, né? No sentido de tornar o clube viável de ser administrado. Felizmente, vieram alguns pontos esportivos que facilitaram esse trajeto, como, por exemplo, a volta constante a jogar a Série D, a estar em Copa do Brasil, chegar nas finais do Campeonato Alagoano por 4 anos. Isso vai dando um estofo, vai dando uma musculatura financeira para resolver essas causas. Veio depois um momento de estruturação patrimonial, né? Um local para o clube poder treinar, né? Que é o hoje CT Noel Alves, que vem passando por melhorias constantes desde que passou a estar sob a administração do ASA. No primeiro ano o clube usou da forma como estava, por um segundo ano já ocorreram melhorias nos campos, já ocorreu a melhoria no ambiente com a construção do hotel. O ASA hoje consegue hospedar os seus atletas dentro do CT e lhes oferecer 5 refeições por dia. Então o atleta chega para trabalhar, de lá já toma o seu café e só sai após o jantar, pensando, por exemplo, numa pré-temporada. Já não há necessidade de sair da cidade de Arapiraca para realizar pré-temporada. Há uma academia adequada, um departamento médico adequado, minimamente estruturado que está o CT para essas atividades. Há mais passos para serem dados? Sim, há passos a mais para serem dados, como o que agora está sendo desenvolvido com as reformas completas dos 2 gramados e a ampliação de um deles para dimensões nos mesmos moldes que o estádio municipal, com 105 por 68. Isso é um ganho sensível na condição de trabalho dos atletas. Então, de um clube que outrora olhou para as questões administrativas e trabalhistas e as está resolvendo, olhou para as questões fiscais e hoje o clube tem certidão negativa, ou pelo menos a certidão positiva com efeito negativo em todas as áreas, quer dizer que as dívidas fiscais estão equacionadas, que tem conseguido evoluir patrimonialmente e na condição estrutural. Tudo isso sem que dentro de campo se tenha um decréscimo na condição de jogo, na condição de time. Tanto que, ano após ano, o clube tem chegado nas mesmas competições ou em condição de disputá-las com resultados muito semelhantes. Finalistas vários anos no Campeonato Alagoano, avançando em fases na Série D. Então, tudo isso está sendo plantado para que lá na frente o clube fique mais leve, no sentido de que os recursos possam ser utilizados exclusivamente no futebol.
né? Hoje é preciso dividir esses recursos entre o passivo trabalhista, o passivo fiscal, o pagamento de salário, a condição estrutural e patrimonial, enfim, são passos sólidos, um a cada vez. Afinal de contas, como é uma frase que é muito dita dentro do ASA, não tem dois dinheiros, o dinheiro é um só e é preciso saber onde aplicá-lo de forma correta para que ele possa gerar frutos. E quando a sua pergunta é muito boa, sobre o aspecto também das categorias de base. Pela primeira vez, o ASA disputou todas as competições oficiais da Federação Alagoana de Futebol no futebol de base. Alguns com resultados consideráveis, outros nem tanto, mas tem havido também um olhar específico para isso, né? O clube já conta com suas escolinhas próprias, o clube agora conta com um local, com o CT Crias do Gigante, que vai ser melhorado para que toda a atividade ocorra lá. Então a gente acredita que com isso, num futuro bem próximo, o ASA comece a dar passos mais firmes, tanto nas categorias de base, gerando jogadores para o seu elenco profissional e, quiçá, até negócios futuros envolvendo esses atletas. Chalub, você participa das decisões do futebol ou fica mais ligado à parte administrativa institucional? Participo da parte administrativa e institucional. Várias das pastas no ASA têm uma intercomunicabilidade. Por exemplo, o departamento jurídico está em contato sempre com o departamento de comunicação. E nesse sentido, eu estou ali no departamento jurídico junto com o nosso vice-presidente Michael Vieira Dantas e outros tantos bons advogados que temos, né, dada também a minha formação jurídica. E tenho tido, sim, a oportunidade de participar dentro do futebol. O futebol, claro, tem os seus profissionais. Hoje o ASA tem o Renan Mubarak como um executivo de futebol. Tem o técnico de Cooley como o treinador e que respira futebol o tempo inteiro. A opinião desses profissionais é essencial, né? Mas sim, o ASA tem hoje pessoas que opinam, que participam, mas sempre com base também nessa opinião profissionalizada desses dois profissionais, além de outros, esses dois profissionais a quem me referi. Quais são os principais desafios para a próxima temporada? O principal desafio para a próxima temporada é que o time possa conseguir a tão chamada conquista, né? O torcedor ele é muito passional e é natural que seja assim. Então, o torcedor quer para além da condição estrutural, o torcedor quer para além dessa limpeza do passivo do clube. O torcedor quer uma taça, o torcedor quer uma conquista. A gente acredita que estamos chegando muito próximo de que essa conquista aconteça. Mas tão importante quanto essa conquista, e aí vem esse desafio maior, é não fazer com que o clube crie despesas maiores do que pode pagar. É não desfazer todo esse trabalho de reestruturação que está sendo feito. O roupeiro do clube quer o título, o treinador quer o título, o presidente também quer o título, assim como o torcedor. Mas é preciso ter a cabeça no lugar para não misturar essa vontade, para que isso não gere uma ansiedade que acabe levando a assumir compromissos financeiros que coloquem o clube numa situação de dificuldade. A dificuldade precisa ser superada e um ASA cada vez mais sólido, estruturalmente, patrimonialmente, administrativamente, vai estar mais próximo de conquistas. Manter esse equilíbrio entre o que é viável financeiramente e ter um time competitivo é o principal desafio. Defina, Chalub, qual é a principal prioridade do ASA para o ano que vem. Montar um time competitivo para representar de forma competitiva, de forma altiva a camisa do ASA e essa relação que o torcedor tem com o clube. Montar esse time competitivo num esporte que não é, a matemática não é uma regra, em que por mais que o planejamento esteja todo bem feito, não se controla o resultado. Pode-se controlar o planejamento, pode-se controlar a execução deste planejamento. Mas se o resultado vai vir, isso vai muito além do que um gestor pode prever. Então, ter um time competitivo é o primeiro objetivo. Para aí sim, bem representar
no Campeonato Alagoano, bem representar em uma Copa do Nordeste que o clube volta depois de mais de uma década, está entre aqueles que efetivamente vão disputar acesso na Série D do Campeonato Brasileiro. Existe alguma ideia, algum projeto, alguma coisa para aproximar ainda mais a torcida do Asa? O Asa tem feito algumas atividades e atitudes para gerar essa aproximação. Por exemplo, a categoria de sócio agora mantida esse ano do sócio Amor Gigante. Uma categoria em que o cidadão, torcedor do Asa, se filia ao clube, tendo algumas vantagens, dentre elas, por exemplo, pagar meio ingresso, assim como estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais. Essa é uma atitude desse tipo de proximidade. Ter um time competitivo também gera a reaproximação do torcedor. Fazer uma gestão transparente também gera essa reaproximação com o torcedor. Mas, sobretudo, vencer. A vitória é o principal mecanismo de atratividade para o torcedor. Em cima disso, a gente espera que essas vitórias venham, não só nas fases de classificação, mas também nos momentos decisivos. E que ninguém interfira quando ela estiver ali pertinho. Afinal de contas, esse ano de 2025, até hoje, não desce para nenhum torcedor do Asa, como para nenhum dirigente. Claro, a gente precisa superar porque a água passada não vai mover o moinho. Mas o que aconteceu no estádio Rei Pelé na final do Campeonato Alagoano foi um verdadeiro absurdo, quando todos aqueles 20 minutos de acréscimo, gol de mão, enfim. Enquanto você fala nessa conexão do time com a torcida, a conquista vai ser esse principal elemento de conexão, além de todos esses outros que eu coloquei. Essa sua trajetória, Minas, Penedo, Arapiraca, o que o esporte representa na vida do Chalub? Representa desde a infância um mecanismo de socialização, um mecanismo de fazer amizades, de gerar uma integração com outras pessoas. O esporte não pode ser, no meu caso, eu faço de tudo para que não seja um elemento de afastamento, mas sim de aproximação entre pessoas. A partir daí, o resultado vai vir para um, não vai vir para outro, mas, sobretudo, é preciso manter essa relação social de forma adequada. Que mensagem você deixaria para o torcedor do Asa e para quem acredita no esporte como instrumento de transformação? E eu vou separar, Josenildo, essa mensagem em dois pontos, né? Para quem acredita no esporte como um instrumento de transformação, verdadeiramente ele o é, né? Para uma sociedade em que muitas vezes a pessoa tem a vontade de falar, mas tem pouca disposição para ouvir, né? Como se qualquer debate fosse necessariamente uma batalha, fosse necessariamente uma guerra. No esporte, você vai ganhar e vai perder, assim como na vida. Então, é um elemento importante para que os jovens, as crianças, os adolescentes, possam entender sobre vitória e derrota, mas, acima de tudo, sobre a construção de uma boa relação social, outrora tão desgastada nesse ambiente de rede social, em que todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir, né? Em que só se quer defender uma bandeira, mas não se quer olhar o todo. E para o torcedor do Asa, a mensagem é de fé, de crença de que tudo está sendo feito pelo Asa, para o Asa. E fazendo pelo Asa e para o Asa, o torcedor é, no fim e ao cabo, o fator principal disso. Nenhum clube de futebol existe por si. Os clubes existem para a sua torcida. Então é em nome dessa torcida que tem havido esse trabalho de dia a dia, esse trabalho de tanta dedicação para que essa torcida possa, na arquibancada do estádio municipal, estar vibrando, estar bem representada por um time e ter sim essa sinergia cidade com o clube e do clube com a cidade. Pois bem, nós vamos entrar agora num bloco mais emocional, ou seja, Você não vai fazer isso. O lado humano O senhor não vai fazer do isso. André Chalub. Quando o senhor olha para trás, né, lá da infância de Minas, o que vem primeiro na sua memória? Uma lembrança que ainda o emociona. Pai e mãe. Pai e mãe.
E infelizmente eu não tenho mais meu pai entre nós. Pai e mãe. Qual é a conexão do Chalub com a sua mãe? Está sempre falando diariamente? Como é? Não dá pra te responder assim, né? Muito menos emocionado. Minha mãe é a pessoa mais inteligente do mundo. Sábia, não só de letras, mas também de vivência. E ter a oportunidade de lhe ter como mãe é uma dádiva que agradeço sempre. E meu pai, que infelizmente já não está entre nós, deixou várias lições, entre elas a do trabalho e essa relação de amor com o esporte, com o futebol. Para se tornar o homem de hoje, o homem que você é hoje, quem é que você considera fundamental na tua vida? Olha, eu acabei de me referir aos meus pais, né? E acho que são a base central para isso, mas tem outras pessoas que foram sim marcantes, né? E aqui eu queria citar duas delas. Uma delas é a minha avó, Carlota, com quem eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com 11, 12 anos. E outra é um tio, meu tio Paulo Henrique, que me recebeu em Belo Horizonte quando fui estudar e me guiou nos estudos. Quando o senhor chega em casa depois de um dia de muito trabalho, quem é o André Chalub? Pai, marido e amigo? Bem, se eu te dissesse que era alguém que só queria descansar, não vai adiantar. Porque ainda tem a condição de um chefe de família para ser exercida, como é durante todo o dia, com tantos compromissos, mas com dedicação a eles, né? Mas é alguém que tenta estar presente, tenta encontrar forças para ainda jogar o futebol com o filho à noite, ou para brincar de jogos de tabuleiro com a Isabela, enfim. É preciso, e eu falei mais cedo sobre o fardo de tantas funções não pesar para quem está ao nosso lado, para quem está nos aguardando. Então é preciso ter essa energia, essa disposição para arcar e dar conta de todas essas funções na vida, né? E eu agradeço muito a todos eles por terem essa paciência e por me aturarem na condição de defensor público, na condição de desportista, hoje de dirigente, de comunicador. E quando eu digo aturarem é porque eles precisam de alguma maneira se sacrificarem e têm entendido isso com muita boa vontade, com muita lealdade, com muito carinho. Então fica o agradecimento e a promessa de que o desenvolvimento dessa função paterna, dessa função familiar, vai continuar sendo feito com o máximo cuidado, com o maior amor possível. Qual foi o momento mais difícil que o Chalub passou até hoje na vida? Bem, Josa, é complicado falar sobre isso para quem nunca, e aí graças a Deus, graças à condição da minha família, para quem nunca teve, por exemplo, se for falar no aspecto material, para quem nunca ficou privado de nenhum desejo, né? Por mais que muitas vezes não fosse uma vida luxuosa, no sentido de glamurosa, pomposa, mas eu e meus irmãos sempre tivemos tudo ao nosso alcance. Essencialmente, uma família estruturada, uma família que nos permitia estudar, que nos permitia estar ali com esse senso de proximidade. Eu poderia te dizer que o momento mais difícil foi quando, com 16 anos, eu fui morar só, né? Saí de casa para ir estudar em Belo Horizonte. Até hoje não sei por que minha mãe permitiu aquilo, mas permitiu, e que bom que isso acho que gerou frutos para mim, enquanto o crescimento que eu pude ter,
mas que foi muito difícil. Sair de casa com 16 anos e ter que morar sozinho, ensinou demais. Ensinou. Você é conhecido em Arapiraca como um homem que ajuda muita gente. Em algum momento precisou ser ajudado? Fui ajudado. Acho que todo mundo precisa. Ainda que essa ajuda não seja necessariamente financeira, mas as pessoas precisam, sim. Ninguém consegue dar conta de todos os aspectos de uma vida sem ter auxílio, sem ter com quem contar, seja para uma palavra amiga, seja para ajudar a esticar um braço em determinada situação em que você não está dando conta pessoalmente ou profissionalmente sozinho. Acho que todo mundo, sim, em algum momento recebeu apoio. E eu sou muito grato por todos os apoios que recebi, né? Familiarmente e profissionalmente. O que você diria para o André Chalub, de 16 anos, quando saiu de Teófilo Otoni e foi para Minas Gerais, ou para BH? Vai em frente que vai valer a pena. Muito bem. Você é um homem de coração aberto, né, doutor? Já teve situações em que esse mesmo coração se decepcionou com alguém? Olha, Que confiou demais, por exemplo? Já deve ter tido, mas não guardo isso não, Josa. Não guardo isso como uma lembrança específica. Acho que todo mundo já teve decepção aqui ou acolá, mas acho que como se lida com essa decepção é que pode ser o grande diferencial. Se você me perguntar se agora já teve, sim. Alguma marcante? Acho que não. Tanto que não guardo nenhuma. Né? Acho que nenhuma. Que papel tem a fé na sua vida? É importante, é essencial. Não consigo encontrar uma explicação para a nossa existência, senão através de uma divindade. E isso fica muito marcante quando, nos momentos de dificuldade, todo mundo se pega com uma oração, pedindo proteção aos céus. Nesse sentido, a fé sim é essencial. E aí, essa fé, ela pode ser num Deus como eu tenho o meu, mas isso não quer dizer necessariamente que eu tenha que criticar o outro porque pensa ou tem uma fé, ou profetiza uma fé diferente. Muito bem. Foi um papo com um conteúdo muito bom. Eu estou muito feliz em poder contar com a sua presença aqui. Minha gratidão. Obrigado por tudo mais uma vez. A gratidão é minha. E a esperança de que você vai fazer o corte adequado e não me colocar chorando na internet continua existente. Pois é, e assim a gente encerra mais um episódio do Esporte de Peso. Hoje com a presença ilustre do Dr. André Chalub, um nome de destaque na área jurídica e um grande colaborador do nosso futebol, atualmente vice-presidente do ASA. Foi uma conversa enriquecedora que mostrou não só um olhar técnico e responsável de quem vive os bastidores do clube, mas também a paixão de quem acredita no potencial do esporte arapiraquense. A gente agradece a você que acompanhou, compartilhou, comentou e fez parte dessa comunidade que valoriza o que é da nossa terra. Até o próximo episódio, aqui na TV Opes, Canal 10, dando voz e vez ao povo arapiraquense, dirigentes, profissionais que fazem a história do esporte de Arapiraca em toda a região. Um forte abraço a todos, muito obrigado sempre pela companhia.
Você está procurando um portal que te deixa bem informado de tudo o que acontece em Arapiraca, no estado, Brasil e o mundo? Não procure mais. Digita aí, nn1.com.br. Dá um Enter e mergulhe em um mundo ilimitado de informações. nn1.com.br, o portal que nasce grande. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você.